3 livros que mudarão a sua vida. E não vai ter volta. Vai mudar para sempre. Com isso eu não quero afirmar que a sua vida já não seja boa. Simplesmente ela vai melhorar ainda mais. Relembrando aquela célebre frase do Mário Quintana. Abre aspas. Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Creio eu que você vai começar a entender melhor por que a gente se sente tão desconfortável no meio dessa sociedade moderna, ocidental, maluca. Essa permanente insatisfação no meio das multidões. Por que tudo parece tão artificial? Por que é tão difícil lidar com o outro? Por que a gente se sente sozinho mesmo no meio de uma muvuca? Hoje eu vou falar sobre 3 obras separadas por um período de tempo de 68 anos. Porém, as 3 abordam exatamente o mesmo tema. A inadequação de alguns indivíduos em meio àquilo que se convencionou chamar de sociedade. E o desdobramento disso, que é o sentimento e a sensação de não pertencimento. Eu sou o Rafael Marmota, sou professor de literatura, trabalho numa ONG de proteção animal, dou aulas particulares de redação. Se você tem a intenção de prestar o Enem de 2020, entre em contato comigo que eu posso te ajudar. Um rabo passando ali. Eu também sou escritor, redator e já consegui a proeza de ficar em 5º lugar no concurso de Miss Ferraz de Vasconcelos de 1999. O fundo desse vídeo é um fundo completamente aleatório. Eu estou utilizando Chroma Key, que é um recurso muito usado em edições de vídeo. Você pode simular que está no meio da floresta amazônica. Não existe absolutamente nenhuma intenção subliminar de querer transmitir a ideia de uma pseudo-intelectualidade. Só agora eu percebi que minha cara tá mega oleosa. Agora melhorou. Passei uma base. Eu sou a dona desse rabo. Eu sou a Gatitos Rafa. Começando pelo clássico O Apanhador no Campo de Centeio. O Apanhador foi publicado em formato de romance, em formato codex, em formato de livro, em 1951. E antes disso, nunca na história da literatura a juventude havia sido abordada, muito menos dessa maneira. Essa capa lindona da nova edição da editora Todavia contrasta muito com a edição que a gente estava acostumado a ver por aí nas livrarias, nos sebos da editora do autor. Era uma capa muito sem graça e que não fazia jus à grandeza dessa obra, à grandeza do Apanhador. Vira e mexe você via, encontrava, se deparava com essa edição de capa cinza nas livrarias, nos sebos. Eu me lembro de me deparar com vários vendedores de livros carregando edições cinzentas do Apanhador no Campo de Centeio e vendendo nos sebos, vendendo nas livrarias. Em diversas oportunidades eu me deparei com essa cena. O cara carregando pacotes com 20, 30 edições do Apanhador no Campo de Centeio e oferecendo para os livreiros, oferecendo para os donos de livrarias. Eram vendedores de livros autônomos que os vendiam por conta própria, e ter um tesouro desse nas mãos, né, várias edições do Apanhador, era a venda na certa. E agora, em 2019, a Todavia brinda-nos com essa capa lindíssima, que é a capa da edição original, da edição de 1951. Obviamente que eu não me proponho aqui a fazer uma resenha extremamente elaborada sobre esse livro. Nada do que eu fale vai chegar nem perto, nem na sola do sapato da obra. É o primeiro livro
talvez na literatura mundial, a abordar o tema adolescência de uma maneira espontânea, de uma maneira sincera, de uma maneira honesta. O enredo, apesar de ser extremamente simples, é também muito complexo. O livro conta a história de Holden Caulfield, que é um menino de 17 anos, um garoto, um adolescente, que sai da escola, cabisbaixo, triste, melancólico, porque ele acabou de ser reprovado em quase todas as matérias. No trajeto para casa, Holden começa a revisitar as suas convicções, a confabular, principalmente a ruminar as suas críticas em relação à sociedade, em relação a tudo o que o mundo capitalista, digamos assim, ou a sociedade organizada ocidental dita que é o correto. Eu nunca fiz uma lista dos melhores livros que eu li na minha vida, mas se eu fizesse, com certeza absoluta, O Apanhador no Campo de Centeio teria um lugar reservado. Seu autor, J.D. Salinger, era uma espécie de misantropo, uma espécie de criatura avessa ao contato humano. Não era a especialidade dele interagir. Ele não era muito afeito à socialização. Quando O Apanhador no Campo de Centeio começou a vender igual a água no deserto, esse foi o momento em que Salinger oficializou a sua condição de recluso. Foi viver numa casinha no topo de um morro, numa cidadezinha minúscula, não concedia entrevistas, nunca permitiu que suas obras fossem adaptadas para o cinema, porque tal qual o personagem principal do Apanhador, o próprio Salinger era avesso à sétima arte. Guardadas as devidas proporções, existe como a gente fazer uma ponte entre O Apanhador no Campo de Centeio e uma obra muito representativa também, só que mais contemporânea, que é o Into the Wild, ou Na Natureza Selvagem, que conta a história também de um rapaz que se sente peixe fora d'água. Into the Wild foi adaptado para o cinema pelas mãos do Sean Penn e fez um sucesso estrondoso. Narrado em primeira pessoa, O Apanhador no Campo de Centeio se utiliza de gírias que eram comuns na época, comuns no dia a dia, né, na linguagem coloquial. Isso nunca tinha sido colocado no papel. O Apanhador é um livro belíssimo, com uma verossimilhança invejável. É uma narrativa coesa, limpa, autêntica, belíssima e extremamente sensível. Os jovens da época enxergaram a si próprios nessa obra. Se você me permite mais uma analogia, aqui no Brasil a gente tem também o nosso J.D. Salinger, ou seja, nós temos também um autor recluso, um autor misantropo, que é o Dalton Trevisan, o Vampiro de Curitiba. O Apanhador é anterior aos filmes do James Dean, então eu acredito ser crível a ideia de que James Dean e a juventude transviada e toda a cultura pop que tentou retratar, né, a adolescência, a juventude nas mais diferentes manifestações artísticas, beberam da fonte, né, beberam do Apanhador no Campo de Centeio. Beberam da fonte do Salinger, ou seja, se inspiraram no Apanhador. E tem uma curiosidade que eu não vou dar spoiler aqui, que é em relação ao título, né, do livro. Por que será que se chama O Apanhador no Campo de Centeio? Leia e descubra. Serei breve agora para falar sobre os outros 2 livros que mudarão a sua vida, porque esse vídeo está ao rabo. Porque esse vídeo está ficando enorme e você merece meus parabéns por permanecer aqui firme e forte. Muito, 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 muito obrigado. 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 O segundo livro que vai mudar a sua vida é a obra-prima máxima de todos os universos. É óbvio que eu estou falando do Alquimista, do esplendoroso Paulo Coelho. Zoeira, zoeira, zoeira. Eu acho Paulo Coelho muito chato. Jamais eu indicaria um livro do Paulo Coelho. Ao rabo.
O segundo livro que mudará a sua vida é A Vegetariana, de Han Kang. Pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia, né? Han Kang. A protagonista também se sente deslocada, ela também se sente um peixe fora d'água, ela não aguenta mais a mesmice, não aguenta mais os lugares comuns. Ela se encontra literalmente de saco cheio com a previsibilidade do seu dia a dia. Ela não aguenta mais, a paciência dela acabou. Eu diria que o fato dela se tornar vegetariana, parar de consumir, abdicar do consumo de cadáver, não é o mote, não é o elemento principal dessa obra. Apesar de que a autora tem grandes méritos por, de certa maneira, incentivar o vegetarianismo. Toda e qualquer obra que verse sobre o vegetarianismo, independentemente do suporte, seja livro, peça de teatro, seriado, filme, será sempre bem-vinda e os animais agradecem. Você teve a honra de ouvir ao fundo Belinha, que é uma preá residente aqui no mesmo local onde eu resido. Voltando à obra, A Vegetariana nos apresenta uma mulher descrita como uma pessoa comum, cujo nome eu tenho uma certa dificuldade em pronunciar, talvez porque é um nome coreano. Aliás, o livro é coreano, esqueci de mencionar. Especificamente, oriundo da Coreia do Sul. Yeong. Eu vou me referir a ela como protagonista. A protagonista começa a ter sonhos perturbadores e recorrentes, com escuridão, com sangue. E ela opta por adotar o vegetarianismo como uma espécie de rompimento entre a vida pregressa e a vida que ela deseja realmente ter. Melhor dizendo, ao invés de vida pregressa, vamos chamar de vida que os outros impuseram a ela. É uma espécie de fábula, e nunca é demais dizer que A Vegetariana vem sendo classificada como uma das obras mais importantes da atualidade. O terceiro livro que vai mudar a sua vida se chama Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. Num primeiro momento você pode achar que se trata de uma obra engraçadinha, uma obra com um teor humorístico, mas não. Sim, ele é escrito de maneira despojada, é escrito de uma maneira cômica. Mas na realidade é um livro muito sério, trata de assuntos de extrema relevância. Eu descobri essa obra de tanto assistir um canal no YouTube que se chama Meteoro Brasil, que eu super recomendo. É um livro que essencialmente aborda política partidária e teorias da conspiração. Na verdade, ele refuta as teorias da conspiração vigentes no nosso Brasil varonil. Algumas coisas que vocês encontrarão aqui nessa obra riquíssima é que a escravidão existiu sim, e suas consequências são sentidas no presente. O método científico é uma conquista a ser celebrada. A Lei Rouanet não é uma mamata. Vacinas são seguras. Não há razão para duvidar das mudanças climáticas. Direitos humanos não são uma ferramenta de dominação global. A Terra não é plana. E mais, ela gira em torno do Sol. A humanidade não pode queimar petróleo indefinidamente. A sensação que eu tive quando esse livro foi lançado foi a sensação de alívio. Alívio e gratidão. Alívio por saber que existem ainda pessoas inteligentes produzindo literatura não ficcional de resistência, para usar um termo da moda. E gratidão ao Álvaro e à Ana por manterem o Meteoro Brasil, que é o canal do YouTube que deu origem a essa obra magnífica, fantástica, sensacional. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
eu peço que você não se inscreva no canal, não dê like, não ative o sininho. E eu termino dizendo que toda e qualquer entidade extrafísica em que você acredite, lhe abençoe hoje e sempre. Abraços fraternos.